Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é o Teorema de Pitágoras. Você se lembra dele? Não tem problema se não se lembrar. Este tema é da sequência de atividades 2 do Aprender Sempre, volume 3. Então, se você já tiver esse material com você, separe que nós vamos fazer muitas atividades dele. Se não tiver, não tem problema. Pegue aí folhas para anotações, lápis, borracha e caneta, que você vai conseguir acompanhar esta aula da mesma forma. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no chat. Oi, professora Roberta, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Bem-vindos, alunos, pais, responsáveis e professores que sempre acompanham com a gente aqui no CMSP as nossas aulas de matemática do ensino médio. Isso mesmo. Participem do chat. Você, aluno, mande sua resposta para o seu professor lá no chat da sua turma. Participe, diga o que você está achando, se você está conseguindo fazer, se você tem alguma dúvida. E você, professor, passe para a gente a resposta do seu aluno, que a gente agradece, para sempre melhorar a nossa aula, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Sim, vamos. Bom, então, nós vamos para os objetivos da aula. Enunciar o Teorema de Pitágoras e expressá-lo em função das medidas dos lados de um triângulo retângulo. E determinar as medidas dos lados de triângulos retângulos utilizando o Teorema de Pitágoras. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é os dados de um triângulo retângulo, seus nomes, o que ele possui. Então, observe no slide. O triângulo retângulo, ele é um polígono com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos e um ângulo reto. Aí você fala assim, professora, eu vi isso na aula passada. Sim, nós vimos na classificação dos triângulos. E lembra, este símbolo que é um quadradinho com uma bolinha dentro, representa o ângulo reto, que tem 90 graus. Muito bem, então, quando a gente fala em um triângulo retângulo, nós podemos falar dos seus lados com letras minúsculas, como o A, o B e o C, ou nós podemos ainda falar dos segmentos de retas que representam cada lado. Por exemplo, do lado A, eu posso representar como segmento BC. O lado B como o segmento AC. E o lado C como segmento AB. Ok? Qualquer uma das duas representações se referem aos lados. Vértices. Vértices são letras maiúsculas que representam o encontro de 2 lados. Aqui, as letras maiúsculas A, B e C. Ângulos internos. Quando a gente fala em ângulos, nós estamos usando letras gregas, alfa, beta e gama. Então, observe no desenho o ângulo alfa, que está no vértice A, o ângulo beta, que está no vértice C, e o ângulo gama, que está no vértice B. Também, nós temos alguns nomes especiais para os lados desse triângulo retângulo. O lado que está de frente para o ângulo reto chama-se hipotenusa. E os outros 2 lados que formam o ângulo reto chamam-se cateto. Então, nós temos A é hipotenusa, B e C, catetos. E o nosso alfa é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Você se lembrou de tudo isso que eu falei? Não? Sim? Beleza. Vamos continuar mais um pouquinho? Muito bem. Então, agora, nós vamos para a primeira atividade. Então, se você está com o seu Aprender Sempre, abre na página 28. Se você não está, acompanhe o que essa atividade está pedindo.
Observe o triângulo JKL, reto em K. Então, olhe que no vértice K o ângulo tem 90 graus. Em seguida, responda algumas perguntas. Letra A. Quais são os vértices de J, K e L? Lembra, vértices, letras maiúsculas. Quais são os lados de JKL? Aqui, você vai ter que representar pelos segmentos de reta, porque não temos letras minúsculas nesta figura. Letra C. Quais lados correspondem aos catetos de JKL? Também aqui responda pelo segmento. Qual lado corresponde à hipotenusa? Também coloque o segmento. Agora, na letra D, quais as medidas dos catetos e qual a medida da hipotenusa? Ah, tá fácil, não tá não, pessoal? Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Olha, professora Inês, são muitos itens, né? São fáceis, mas são muitos itens. Então, a gente vai dar para eles 3 minutinhos, tá bom? Ok, então voltamos em 3 minutos. Foi muito fácil, né, pessoal? Espero que sim. Foi fácil, professora Roberta? Olha, professora Inês, gostei de ver a participação. Os professores estão falando que os alunos estão conseguindo fazer, tá? Mandaram algumas respostas. Eu não vou falar resposta, porque senão não tem graça. Mas vou mandar abraço aí para alguns professores. Professora Cláudia, da Escola Selma Maria Martins da Cunha, de Votorantim. Professor Eduardo, da Escola Doutor José Gonçalves, de São Bernardo do Campo. Rosemary, da Escola Paulo Ismael Sobrinho, lá de Guararema. Cido, da Escola Anunciata, de Indaiatuba, e a Nete, da Escola Oswaldo Cruz, lá de Cruzeiro. E aí, professora Inês, vamos corrigir?
Vamos. Você em casa está com dúvida ainda? Então, concentração. Letra A. Quais são os vértices? Vértices, letras maiúsculas. Então, nós temos J, K e L. J, K e L. Agora, lados. Lados, letras minúsculas ou segmentos. Não tenho letras minúsculas, coloco os lados, os segmentos. Então, eu vou ter JK, KL e LJ. Agora, letra C. Quais lados correspondem aos catetos? Catetos é quem forma o ângulo reto. Então, eu vou ter KL e vou ter o JK, como os catetos. Hipotenusa é o lado que está em frente ao ângulo reto. Então, nós temos o JL, ok? Agora, vamos nas medidas. As medidas dos catetos. Nós temos um cateto de 9 e um cateto de 12 centímetros. Então, 9 e 12 centímetros. E a medida da hipotenusa, nós vamos ter o 15 centímetros. Muito bem! Será que vocês entenderam? Aqui está a resolução da atividade 1 para vocês. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, nós vamos falar um pouco de triângulo, retângulo e de áreas. Aí você pode dizer, mas, professor Inês, o que tem a ver triângulo, retângulo e áreas? Nós vamos culminar esse conhecimento lá no Teorema de Pitágoras. Isso mesmo. Então, preste atenção. Imagina que nós tenhamos esse triângulo retângulo com 6 e 8 centímetros de catetos e 10 centímetros de hipotenusa. Muito bem. Observe a construção de um quadrado em cada um dos lados desse triângulo. Então, na hipotenusa, nós temos um quadrado amarelo claro, chamado A. Em um dos catetos, nós temos o B, que é um quadrado lá dos 6 centímetros. E no outro cateto, a gente chamou de C, esse quadrado mais laranja, do 8 centímetros. Bom, nós temos que lembrar que a área do quadrado é lado multiplicado por lado, ou lado ao quadrado, porque se os lados são iguais, lado vezes lado é lado ao quadrado. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, vem a atividade 2. Item 3, está lá na página 29. Observe o triângulo retângulo com os lados 6, 8 e 10 centímetros. É o mesmo triângulo que eu falei no slide anterior. O item 3 pede que você calcule as medidas das áreas dos quadrados representados por A, que é o quadrado amarelo mais claro, que mede 10 centímetros. O B, que é o quadrado verde, que a aresta tem 6 centímetros. E C, que é o quadrado laranja, com aresta de 8 centímetros. Então, eu quero a medida dessas 3 áreas. Lembra? Área, lado vezes lado ou lado ao quadrado. Professora Roberta, quanto tempo para essa resposta? Olha, professora Inês, essa é bem simples. A área de quadrado eles já sabem fazer faz tempo. Então, eles terão 2 minutos. Ok, voltamos então em 2 minutos.
Facinho encontrar as áreas, hein? Vocês conseguiram? Professora Roberta, o que deu lá no chat? Olha, professora Inês, gostei de ver. Os professores estão falando que seus alunos estão participando, estão elogiando, mandando parabéns para vários alunos que eles colocaram a resposta 100, 36 e 64. Nessa ordem, se eu não falei errado, né? Até olhei aqui. Quero mandar um abraço, então, para alguns professores que estão lá incentivando seus alunos nas suas turmas e nas suas escolas. Como, por exemplo, a professora Dolores, da Escola Iassuo, de Hortolândia, professor Eduardo, da Escola Maria de Lourdes Guimarães, que fica em Santo André, professor Cícero, da Escola Aurelina Ferreira, de Ubatuba, a professora Evelyn, da Escola Deodato, de Mogi das Cruzes, e a professora Denise, da Escola Air Picanso, de São José dos Campos. E aí, professora Inês, é essa a resposta? Vamos, então, na correção. Primeiro, quadrado A, que é o amarelo claro. Então, vou calcular a área dele. Vou pegar esta, que mede 10, e vou fazer ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, não, nós teremos 100 centímetros quadrados. Então, esta é a área do quadrado chamado A. Vou para o B, que é o verde, e que tem a aresta de 6 centímetros. Então, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que vai dar 36 centímetros quadrados. E o quadrado chamado de C. Então, a área do C, que tem aresta 8, vai ser 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, portanto, 64 centímetros quadrados. Então, aqui está a resolução da atividade para vocês. Atividade 2, item 3. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos, né? Porque agora sim, finalmente, eu vou falar para vocês do Teorema de Pitágoras. Quando a gente fala no Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esta palavra, quadrado da hipotenusa e quadrados dos catetos, quer dizer que está elevado ao quadrado. Bom, aí você fala, por isso que você fez a área, porque a área é elevado ao quadrado? Exatamente. Lembra, no quadrado A, deu 100 centímetros quadrados. No B, 36. E no C, 64. Mas lá, nós vimos que o A corresponde à hipotenusa. Então, quer dizer que o A ao quadrado, ou quer dizer o A, né? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. O A vai ser a hipotenusa e o B e o C, catetos. A gente já tinha visto no outro slide. Por isso que nós temos essa relação. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós encontramos no quadrado A 100 centímetros quadrados, no B 64 e no C 36. Então, se nós efetuarmos esta soma, 64 mais 36, nós vamos obter essa igualdade. Por isso que no Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Guardou isso na sua cabeça? Guardou? Ótimo, porque agora nós temos mais uma atividade para você. Atividade 5, página 31. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são iguais a 15 centímetros e 20 centímetros. Qual a medida da hipotenusa desse triângulo? Observe que você vai usar o Teorema de Pitágoras, substituir os catetos por 15 e 20, elevar ao quadrado e depois ainda vai ter que fazer uma outra continha para descobrir a hipotenusa, hein? Preste atenção, faça passo a passo para você não errar. Lá no chat, coloque qual alternativa você escolheu, de A até E
qual você encontrou como resposta da hipotenusa desse triângulo, ok? Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para essa tarefa? Olha, essa tarefa vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque eles vão ter que elevar ao quadrado, né? Então, 3 minutos, professora Inês. Ok, voltamos daqui 3 minutinhos. Qual letra é a correta? A, B, E? Professora Roberta, qual que é? É a letra A, professora Inês. Eles colocaram aqui, todo mundo colocou A25, tá? Não teve um aqui que colocou outra letra, não. Então, o A está dominando aqui. Então, eu quero mandar um abraço para alguns professores. Mas antes, eu quero mandar um abraço para aqueles alunos que assistem a nossa aula depois, porque neste momento estão trabalhando e não tem como acompanhar ao vivo. Então, vão lá, assistem depois, tentam fazer atividade e conversam com seus professores, que a gente sabe que tem bastante aluno que faz isso. Então, um abraço especial para você que não consegue acompanhar ao vivo, mas assiste às nossas aulas, tá bom? Abraço para a professora Graciela, da PEI José Vasques Ferrari, de Itapeva. Professora Simone, da PEI Maria Ângela Batista Dias, de Paraguaçu. Professora Marlene, da Escola Professor Domingos Peixoto da Silva, de São Bernardo do Campo. Professor Sérgio, da Escola Batista Leme, de Rio Claro. Professora Vera Lúcia, da PEI Antônio Marim Cruz, de Marinópolis. E aí, professora Inês, é o A25? Só pode ser, né? Ninguém deu outra resposta, mas vamos conferir, porque se você em casa está com dúvida, o momento é esse, prestar atenção e tirar a dúvida. Perfeito, nós temos os catetos, então vou lembrar da expressão do Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Muito bem, vamos substituir? A hipotenusa é o que eu quero achar.
Um dos catetos tem 15 centímetros, então vai ficar 15 ao quadrado. Mais o outro cateto tem 20 centímetros, então vai ficar 20 ao quadrado. Muito bem, vamos fazer essa continha? 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 225. Agora, 20 eu nem preciso armar a conta, né? Porque 2 vezes 2 é 4, com 2 zerinhos. Agora, vamos somar. Portanto, eu vou ter 625. Mas eu não quero hipotenusa ao quadrado. Eu quero hipotenusa. Então, este 2 vai sair para o outro lado com a operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Então, eu quero saber qual número multiplicado por ele mesmo dá 625. E esse número é o 25. Então, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Observem a resolução da atividade 1. Ótimo. Vamos continuar mais um pouquinho? Então, vamos agora para a atividade 6, que está lá na página 31. A atividade diz o seguinte: observe as medidas de 2 dos lados do triângulo STV. Sobre o lado ST e a sua medida, tem-se que é... Opa! Agora eu tenho 5 alternativas e preciso saber o que o lado ST é e quanto ele mede. Bom, se você tem um triângulo retângulo, então, primeiro, calcule o lado ST e depois veja em qual alternativa ele se encaixa. E coloca para mim lá no chat qual é a alternativa que você achou que é a correta, entre A, B, C, D ou E, ok? Professora Roberta, e agora para essa atividade? Olha, professora Inês, eles também vão ter que fazer a conta para depois descobrir a alternativa, então 3 minutos também. Muito bem, voltamos então em 3 minutos, pessoal.
Foi fácil ou não foi? Bom, 3 alternativas estão falando que este lado é uma hipotenusa e 2 alternativas estão falando que esse lado é um cateto. O que será que é, hein? Professora Roberta, o que esse lado é? Esse lado, eles falaram aqui que é um cateto e que mede 12 centímetros. Então, eles falaram que é a alternativa D, tá bom? Quero mandar alguns abraços aqui. Primeiro, um abraço para todos os alunos que estão respondendo e mandando a resposta para os seus professores, tá bom? Mas abraço para alguns professores aí. Professora Adilson, da Escola Moacir Campos, daqui da Zona Leste de São Paulo. Professora Ana Cristina, da Escola Doutor Bento Ferraz, de Palestina. A professora Marlene, da Escola Carlina Caçapava de Melo, lá de Santo André. Professor Valdecir, da Escola Zita de Godoy, de Rio Claro. Professor Estênio, da Escola Professor Antônio Isproesser, de Montemor. E eu quero mandar um abraço para as professoras Thelma e Salete, da Escola José Marques Cruz, mas elas não colocaram a cidade, então eu não sei de onde que é, professora Inês. E aí, é a alternativa D? Muito bem, vamos então resolver. Eu vou aqui para o próximo slide, eu vou reproduzir o triângulo para a gente começar a analisar o que a gente tem. Professora Roberta, você me ajuda nas medidas? Claro. Vamos aqui, qual é o vértice aqui em cima? S, V e T. T, perfeito. O lado SV? 15 centímetros. Perfeito. VT? 9 centímetros. Ok, muito bem. Esse é um triângulo retângulo, eu juro. Olha o ângulo reto dele aqui. Isso significa que o 15 centímetros vai ser a minha hipotenusa. Portanto, 9 centímetros é um cateto e ST é o outro cateto. Ah, então com isso eu já eliminei 3 alternativas, a A, a B e a C. Vamos, então, aplicar a expressão de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Hipotenusa mede 15, então 15 ao quadrado. Cateto 1 é 9, então 9 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. 15 ao quadrado, nós já fizemos essa conta hoje. 225. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. E o cateto 2 ao quadrado repete. Muito bem, vou pegar o 81 e passar para o primeiro membro, trocando o sinal. Ele é positivo, vem negativo. Agora eu vou fazer essa continha. 225 menos 81. 5 tira 1, 4. Empresta 1, 12 tira 8, 4. 1 tira nada, 1. Então, eu vou ter que o cateto 2 ao quadrado é 144. Pego essa potência 2 e passo a operação inversa, que é a radiciação para o segundo membro. E vou pensar, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? É 12, porque 12 vezes 12 são 144, ok? Então, aqui é a medida do cateto ST. Então, aqui está a resolução da atividade para vocês. Então, a alternativa correta, D. Ele é um cateto e mede 12 centímetros. Vamos, então, para a nossa última atividade? Nossa aula está quase acabando. Então, atividade 4, página 30. Observe o triângulo FGH. Assinale a alternativa que relaciona as medidas dos lados desse triângulo, utilizando como referência o Teorema de Pitágoras. Observe que aqui você tem o triângulo com a hipotenusa e os seus catetos. Eu não quero que você efetue essa potência, eu quero que você indique como fica o Teorema de Pitágoras, ok? Então, coloca lá no chat qual alternativa você encontrou como a correta, certo? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, essa aí é só pensar na alternativa, não tem conta, 1 minuto e meio.
Afe Maria, 1 minuto e meio e voltamos. Voltamos. E aí, vocês conseguiram descobrir a alternativa, né? Todo mundo aqui, professor Inês, colocou que é a alternativa C, que estava muito fácil. Então, vou mandar um abraço aí para algumas pessoas. Professor José, da escola Professora Esli Garcia Diniz, de Arujá. Professor Rogério, da PEI Eliana Andrés, de Itapevi. Professor Newton, da escola Euclides e Jéssica, de Suzano. E a professora Maria Rosa, da escola Albino César, daqui de São Paulo. E aí, professora Inês, é essa a alternativa mesmo? É essa a alternativa, né, pessoal? Lembra, quem está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Eu só tenho 2 alternativas que têm o 20 ao quadrado como hipotenusa. É a C ou a E. Mas a letra E aqui tem uma multiplicação. Está errado, porque eu tenho que ter soma, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a alternativa correta, letra C. Está aqui a resolução da atividade 4 para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido bastante sobre o Teorema de Pitágoras. E a gente se vê numa próxima aula, certo, professora Roberta? Certo. Pessoal, participem das APs que estão rolando aí. Os professores estão pedindo, por favor, vão lá, façam essas provas de avaliação de aprendizagem em processo. E avaliem a nossa aula. Põe um sorrisinho lá que você gostou, que a gente agradece. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.